Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 17. Salmo 17, mais um salmo de lamento para nós meditarmos essa noite. Então, Salmo 17, assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado, dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parece-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos mais uma vez em tua presença, mais uma quarta-feira aqui, nos reunimos como o teu povo, pois queremos bendizer o teu nome e também apresentar ao Senhor nossa gratidão e também os nossos pedidos, aquilo que nós precisamos apresentar para o Senhor, porque nós, de fato, Senhor, precisamos cada vez mais de Ti. Pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos oriente para que assim possamos Te glorificar através da meditação desse salmo. Que o Senhor venha a ser exaltado acima de tudo e tire de nós, Pai, todo tipo de ansiedade, de preocupação com questões que estão fora daqui, que o Teu nome de fato possa ser exaltado através da exposição desse salmo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse no começo, esse é mais um daqueles salmos que estão classificados como salmos de lamento. Os salmos de lamento são aqueles momentos onde o salmista, em algumas situações, se vê completamente cercado de problemas. Pode ser um problema físico, como pode ser algo interno dele mesmo, pode ser inimigos perseguindo, perversos, pessoas perversas que estão o incomodando, o afligindo. E através disso o salmista não enxerga mais situações, então ele clama ao Senhor tal como ele estivesse sem palavras ou chorando, clamando a Deus de fato por libertação. E é muito comum nesse tipo de salmo haver uma certa estrutura. E essa estrutura começa primeiro por uma invocação ao Senhor. O salmista então invoca ao Senhor, ele vai apresentar ao Senhor o seu sentimento. Logo em seguida ele vai clamar ao Senhor por libertação, por livramento. Em seguida ele vai de fato glorificar a Deus, apresentando a sua confiança, e vai finalizar o salmo dessa forma. Basicamente o Salmo 17 segue essa estrutura com algumas diferenças básicas. No versículo 1 e 2, o salmista começa dizendo ao Senhor que o escute. Ouça, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor.
O salmista aqui entende que, de fato, a situação pela qual ele está passando, a perseguição física dos ímpios, dos perversos, ele entende que, de fato, a sua causa é justa. Que nesse contexto, nesse momento, não há pecaminosidade em seu coração para que, de fato, aquilo acontecesse com ele. Então aqui nós temos, de fato, um justo sendo perseguido pelos perversos, pelos injustos. Então ele vai apresentar o seu clamor ao Senhor. Ouça, Senhor, a causa justa. E aqui, de fato, nos próximos versículos, mais especificamente do 3 até o 5, ele vai apresentar para nós algumas razões, algumas motivações que explicam não apenas aquilo que ele deseja apresentar ao Senhor, mas também apresentar ao Senhor que, de fato, ele é inocente. Nesta situação, ele é inocente. E aqui logo no versículo 3 aparece a palavra sondas o meu coração, que é justamente a mesma palavrinha que ocorre no Salmo 139, sonda-me, Senhor, prova-me. É a mesma ideia. Ou seja, o salmista se apresenta perante Deus como um juiz e apresenta a sua causa. É como se ele colocasse o coração perante Deus e falasse: Senhor, olha aqui, não existe neste momento pecado ou qualquer tipo de situação pecaminosa na minha causa. E é por isso que eu vou até o Senhor. É por isso que eu clamo a Ti. Não clamo por perdão, clamo por libertação, por livramento. E aí no versículo 6 em diante, ele vai mais uma vez invocar a Deus e apresentar justamente esse pedido de livramento. Observe o 6, versículo 6. Eu te invoco, a Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Muito embora aqui não transpareça uma certa agonia, que é justamente o que ocorre no Salmo de número 13, que é até quando, Senhor, eu clamarei ao Senhor e o Senhor não vai me ouvir. Aqui existe uma confiança intrínseca bem específica no texto. Ele diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. O salmista tinha clara confiança de que o Senhor, de fato, iria respondê-lo. E aí ele clama que o Senhor mostre as maravilhas da tua bondade. Tal como o Senhor o acompanhou por toda a vida e tal como o salmista observou todos os feitos de Deus ao longo da história de Israel, agora ele clama a esse Deus, o Deus da libertação, o Deus que de fato tirou o povo do Egito, o Deus que deu tantas coisas boas para o povo de Israel, o Deus que conduziu. Não é um Deus alheio, não é um Deus irresponsável. De fato, é um Deus que tem o seu povo e conduz o seu povo ao longo de toda a história. E aqui existe uma expressão que indica um certo carinho, do qual o salmista busca pelo próprio Senhor, que está no versículo 8 e 9. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa ideia aqui indica uma certa preciosidade. Guarda-me, Senhor, porque eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor, eu não conseguirei resistir à situação. O próximo termo está no versículo 9. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. E aqui o salmista nos expõe não apenas essa ideia do carinho, que ele de fato buscava e sabia que encontraria no Senhor o seu Deus misericordioso, mas também apresenta aqui a sua situação, o seu problema, justamente uma opressão de pessoas perversas que ali o circundavam e queriam até mesmo a sua própria morte. Se de fato aqui foi Davi quem escreveu o Salmo, o que podemos entender é que em meio às perseguições que Davi sofreu ao longo de toda a vida, quer seja de Saul ou depois até dos seus próprios filhos, que queriam o trono, queriam poder, então entendemos que o salmista Davi busca essa proteção do Senhor para esses momentos. E do versículo 10 até o 12, o salmista então vai descrever para nós quem são esses ímpios, ou quais são as características dele. E aqui o que é interessante é que no versículo 3 até o versículo 5, nós temos aqui o oposto. O salmista apresentando a sua motivação sem pecado. Porém, no versículo 10 até o versículo 12, temos a motivação do ímpio, que é uma motivação oposta, ou seja, uma motivação cheia de pecados. Então ele vai dizer: insensíveis,
Eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com leão, essas características bem duras sobre de fato alguém que está espreitando, buscando qualquer tipo de vacilo, de distração para que possa agir, para que possa de fato trazer ali destruição. Então é esse tipo de situação do qual Davi está buscando aqui uma resolução, um livramento, uma redenção da parte do Senhor. Eles possuem esse coração duro, um coração totalmente longe daquilo que o Senhor de fato quer. Então, no versículo 13 e 14, o salmista então vai expressar para nós, mais uma vez, esse pedido de livramento. Ele vai dizer, levanta-te, Senhor. E aqui ele usa 3 expressões interessantes. Primeiro, levanta-te, enfrenta-os, arrasa-os. Ou seja, a ideia, essa grande ênfase nessas palavras, mostra justamente que ele não conseguiria, de fato, resolver o problema. Apenas o Senhor e o próprio poder do Senhor como um guerreiro do qual está brandindo a sua espada e livrando a alma do ímpio, somente o Senhor conseguiria fazer isso. Somente esse guerreiro, essa figura de um guerreiro divino que muitas vezes é apresentada nos Salmos como um guerreiro que liberta o seu povo, um grande rei guerreiro que liberta o seu povo. Então essa ideia que ele está trazendo para o Salmo, ou seja, eu quero me focar nesse Deus, esse Deus que de fato pode trazer livramento. E aí ele vai descrever mais uma vez, no versículo 14, com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo. E aí ele vai descrever algo muito interessante sobre os homens desse mundo, cuja porção é desta vida e cujo ventre tu enches com os teus tesouros. A ideia que de fato aqui está sendo apresentada é que esses não são homens miseráveis, pobres, coitados, mas homens de poder e de poder aquisitivo. Homens que gozam de uma boa situação de vida, talvez muito ricos, talvez impérios ao redor de Israel. Esses, então, são aqueles que se fartam de filhos e aquilo que sobra deixa os seus pequeninos. Ou seja, é tanta riqueza que esses homens possuem, esses ímpios possuem, que até mesmo após a morte existe riqueza em continuidade para a sua descendência. Mas aqui o salmista nos mostra que aquilo que lhes é devido, ou seja, a parte boa, eles já tiveram, que é justamente ao longo da vida. O que de bom eles poderiam gozar em sua vida, eles poderiam se deleitar, ocorre na vida. Uma vez que após a morte, o que aqui o salmista vai entender e vai apresentar também no versículo 15 como uma diferença, é justamente que após a morte há condenação. Então, muito embora eles tenham para si tanta riqueza, tantas benécias, tanto deleite, após a morte o que resta para eles é a condenação. E a condenação não a partir do nada, de fogo ou algo do tipo, mas a condenação de um Deus irado. Mas não um Deus irado qualquer, como os deuses gregos eram irados com os humanos, mas um Deus de fato justo, que julga justamente. E assim é este Deus do qual, esse guerreiro divino que eu estou afirmando, que aqui está sendo apresentado no texto. E aí no versículo 15 nós temos então essa expressão de confiança que aqui o salmista apresenta. Ele diz, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Ele entende que a justiça de Deus sendo apresentada no livramento daquilo que lhe cercava, nos problemas que lhe cercava, ele entendia que Deus estaria agindo. Então aqui o que é apresentado para nós é um guerreiro divino, porém muito justo. Um juiz que vem para julgar, e esse juiz aqui é invocado, ele é trazido à tona, ele é mostrado no texto para apresentar para nós que a confiança neste Deus justo é algo que deveria ser algo normal para nós. Clamar esse Deus, buscar esse Deus como um juiz justo. E assim ele termina o Salmo dizendo, quando acordar me satisfarei com a tua semelhança. E aqui, como eu falei, é a ideia oposta do que ocorre no versículo anterior. Se quando o ímpio acordar, após o findar da sua vida, ele se deparará com um Deus irado,
pronto a julgá-lo por toda a eternidade, aqui será o oposto. Quando o salmista acordar, terá deleite, satisfação com a tua semelhança. Isso nos mostra, meus irmãos, questões muito importantes que devem moldar não apenas a nossa praxis, a nossa prática de igreja, mas também de oração pessoal ao Senhor. Salmos de lamento nos ensinam que, de fato, a vida não é fácil, que muitas vezes viver é sofrer, que muitas vezes viver não é, de fato, algo muito simples. Mas em momentos como esse, o que nós temos no texto é essa apresentação de uma sinceridade para com o Senhor. O salmista não é alguém como Adão, que quando ouve a voz de Deus o chamando, foge, se esconde. O salmista é alguém que faz o oposto. Ele não espera o Senhor ir até ele. O salmista é alguém que vai ao Senhor no problema. E esse coração, essa sinceridade, essa integridade de apresentar a sua causa justa a Deus é algo que nós temos que costumeiramente fazer. E aprendemos isso nesses salmos de lamento. Apresentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos sentimentos a Deus. E muitas vezes nós seremos tentados a pensar assim, poxa, olha, o nosso Deus é um Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Sinceramente, o que eu estou passando agora não é para apresentar para Deus, é tão simples. É tão, sabe, Deus tem tanta coisa para fazer, vai se preocupar com o meu probleminha perante a grandiosidade dele. Mas deve ser o oposto. Esse não deve ser o nosso pensamento. Porque quando pensamos assim, fazemos como Adão, nos afastamos de Deus. Irmos para a mão contrária da qual Deus está. Então, no mais ínfimo problema, na mais ínfima situação, nós temos que recorrer ao Senhor com sinceridade, apresentando a nossa causa justa ao Senhor. E sabemos, irmãos, que ao longo da vida nós seremos perseguidos. Nós gozamos no Brasil de uma situação onde não existe perseguição física, morte sendo declarada, perseguição sistêmica pelo governo. Nós gozamos disso no momento. Mas ainda assim, tanto tipo de perseguição que nós temos ao nosso redor, perseguição de cunho intelectual, na educação, nas práticas do dia a dia, em qualquer lugar que você vá, você perceberá afronta ao Senhor. Qualquer outdoor que você ver por aí, vai perceber que certos deles têm muitas afrontas, apresentando pessoas quase seminuas, ou situações ou trocadilhos, algo que de fato não glorifica a Deus, apresenta afronta. Então, ao longo da nossa vida, seremos perseguidos, às vezes pela própria família. Às vezes ocorre de uma esposa ser salva pelo Senhor, um esposo, e ter problemas em casa por conta disso. Lembre aí da história, por exemplo, do peregrino, onde quando ele conta para a esposa sobre a ira vindoura, a primeira reação dela e dos filhos, é de rir. Você está de chacota, isso é brincadeira. E muitas vezes acontecerá isso, essas perseguições. Mas em momentos como esse, nós temos que, mais uma vez, tornar nossos olhos a Deus. Tornar a nossa oração ao Senhor. De fato, ir ao Senhor e clamar por justiça. E quando leio salmos como esse, eu me lembro muito do profeta Abacuque. Porque o profeta Abacuque, ele vai clamar ao Senhor justamente na mesma intensidade do até quando, Senhor? Eu vou observar as situações e o Senhor parece que não está agindo. Então, em momentos como esse, eu lembro de Abacuque, porque Abacuque não clama por nada nas situações pífias, mas ele clama por justiça. O seu coração, o coração desse profeta, é um coração que clama por justiça de Deus. E aqui, de igual modo, o salmista nos mostra que essa justiça é algo que nós temos que, de fato, esperar e confiar no Senhor, dia após dia. Por mais que as coisas pareçam ruins, por mais que as coisas pareçam, às vezes, que vão piorar, talvez pelo governo, talvez por uma opressão de um outro país, talvez por mil e outras questões que nos oprimem, mas ainda assim sabemos e conhecemos o final das Escrituras. E sabemos que o fim é puramente, e graças ao Senhor, esse fim é bom. E podemos confiar nesse Deus que também é bom, nesse guerreiro
divino que guerreia por nós. Amém? Senhor, obrigado mais uma vez por esse momento de reflexão na Tua Palavra, que o Senhor possa ter sido exaltado, santificado, que possamos de fato bendizer o Senhor ao Teu nome. Pai, que não venhamos a ser irresponsáveis ao ponto de passar por situações e problemas e nós nos isolarmos, nós corrermos de Ti, mas que seja o oposto, que ao passar pelo mais ínfimo problema, possamos de fato correr para o Senhor, porque de fato o Senhor nos guarda como a menina dos Teus olhos. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.